nossa qualificação, nossa defesa de qualificação de tese de doutorado. E, se todos permitirem, se eu posso gravar esse evento, gostaria de pedir a solicitação de todos, se não houver nenhum problema da parte dos avaliadores. Eu irei gravar a reunião. Tudo bem? Do meu lado não há problema nenhum. Ok. Esteja à vontade. Da minha parte também não? Ok. Ok, obrigado. Então, vou iniciar a gravação. Bem, então, bom dia a todos, né? Boa tarde para quem está em Portugal. Professora Adriana também, bom dia ainda, né, professora? Está em Chicago. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos os professores avaliadores que foram convidados para essa banca de defesa de tese. O Ronielton Rezende Oliveira, agradecer ao professor Leandro Luiz Ferreira Pereira, do Instituto Universidade de Lisboa. Muito obrigado pelo ter aceito o convite, professor, e será sempre bem-vindo aqui na Universidade FUMEC, e também que o senhor atua em várias áreas aí da área de gestão, e eu acho que tem muito a contribuir no seu processo de arguição do Ronielton. Né? Obrigado. Com todo o gosto. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Agradecer também a professora Adriana Tonini, que participou da banca de qualificação do Ronielton, acompanhou esse trabalho dele e pelo aceite do convite. Muito obrigado, professora Adriana, por estender o tempo da senhora aqui na nossa banca. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Agradecer também a professora Jurema, nossa avaliadora interna aqui da Universidade FUMEC. Ela dando aula, professora, grato por nós fizemos aí uma média ali, né, de um tempo certinho. Então, agradeço a professora Jurema também por participar dessa banca, professora Jurema. Muito obrigado. E também a professora Gabriela, né? A professora Gabriela é co-orientadora do trabalho do Ronielton, está acompanhando o Ronielton também, já desde a qualificação, e tem sido uma parceira aqui também nas pesquisas, né, da nossa área aqui, área de projetos, como também na área de gestão. Muito obrigado, professora Gabriela. A professora Gabriela é da Universidade de Coimbra. Muito obrigado. E agradecer também ao público presente, né, que está aqui. Nós temos um ritual, essa banca ela segue um ritual, então o pretendente ao doutorado, Ronielton, ele vai fazer a sua apresentação. Aí, Ronielton, vou te dar aqui 25 minutos, marcado aqui no relógio, e nós passaríamos as arguições dos avaliadores externos, vai 20 minutos para cada um, e depois nós passaríamos a avaliação interna e as palavras finais. Esse é o primeiro momento da nossa defesa. Depois, a banca, sem a presença do público, vai se reunir para deliberar sobre essa apresentação da tese. Bem, Ronielton, está com a palavra. Vai em frente, estou marcando o tempo. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Eu acho que primeiro agradecer aí a parceria da professora Gabriela, professor Pardini, ao longo dos últimos meses e anos para desenvolver essa pesquisa, né? Professora Adriana, é muito gratificante tê-la novamente aqui
acompanhar a conclusão da pesquisa, Jurema, uma amiga, obrigado. Vai lá. Professor Leandro, obrigado pela leitura. Nesses minutos que antecederam o início dessa segunda defesa, eu estava aqui voltando os meus últimos 10 anos, né, de quando eu iniciei no programa de mestrado e doutorado na FUMEC. Ainda não havia o doutorado em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento, então lá na segunda turma do mestrado, e aí se foram 10 anos, né? Falamos um pouco do professor Fernando, memorável. Acho que boa parte da minha trajetória acadêmica remete à parceria com ele, a conversa que tivemos antes de eu decidir pelo segundo doutorado. E aí, o que eu faria diferente? É uma pergunta difícil de responder. Ao longo dessa década, né, entre 2012 e 2022, eu tive aí oportunidade de testar, de experimentar. Eu acho que é isso que me motiva dentro da minha trajetória acadêmica. É exatamente essa chance de poder testar, de poder acertar e principalmente de aprender com os erros, até porque as hipóteses são elas que nos ensinam e ajudam, a partir da ciência, trazer algo que seja proveitoso para a academia e, na minha leitura enquanto praticante, ajude de fato ao profissional, aquela pessoa que está no dia a dia dentro das organizações, das empresas, usufruir do conhecimento acadêmico que nós estamos aqui do outro lado, vez por outra, experimentando. Então, essa pesquisa ela vem com o título Engajamento das Partes Interessadas e Governança nos Projetos, eficácia dos projetos em relação aos custos de agência e transação na perspectiva da governança pela confiança. O argumento central que eu trabalhei ao longo dessa investigação é que o aumento da confiança, seja no gerente de projeto, seja na equipe, aqueles profissionais que estão ali no dia a dia, nas trincheiras, ele sim melhora a eficácia dos projetos e fortalece as ações de governança pelo controle durante o ciclo de vida dos projetos. E o oposto também é verdadeiro. Se falta confiança ou há redução, isso pode prejudicar o controle e até mesmo o resultado dos projetos. Então, como objetivo geral, estabeleci que eu gostaria de avaliar as influências entre o engajamento das partes interessadas e a eficácia dos projetos, através da governança pela confiança, custos de agência e custos de transação. Então, o desenho dessa pesquisa, ela perpassa muito a minha experiência profissional enquanto gerente de projetos, decorre dos meus estudos enquanto praticante em relação a certificações profissionais, a guias de boas práticas, metodologia, enfim, tudo aquilo que de fato me ajuda no dia a dia a realizar a entrega nos projetos.
mas também ele vai para o meu viés acadêmico, né, em relação a teorias, as teorias sociais, que em algum momento se cruzam, se concatenam e ajudam a partir da revisão da literatura disponível na disciplina de gerenciamento de projetos, conceber esse estudo. Então, ao longo desses últimos 3 anos, foi a partir dessa perspectiva de interligar teoria e prática que foi desenvolvida a pesquisa. Então, o documento da tese ele foi organizado no formato de artigos, e aí o plano de submissão para esses 3 artigos que compõem a tese são exatamente uma conferência e 2 journals internacionais. Então, a ProGmen ainda com submissão aberta, se encerrando agora no final, para o início do mês de julho. Então, o primeiro trabalho da pesquisa ele vai exatamente em relação à revisão da literatura, para poder identificar os aspectos subjacentes que vão levar à estrutura conceitual da pesquisa. Os 2 artigos subsequentes eles trazem os resultados propriamente ditos do estudo. Então, o primeiro artigo, o segundo artigo, primeiro de resultados, ele faz a análise do modelo de forma mais ampla, e o segundo artigo de resultados, terceiro da pesquisa, uma investigação adicional, fazendo uma comparação de grupos. Aqui eu vou trazer a TI como foco principal, remetendo à minha origem, né, como cientista da computação. Então, é algo que me despertou interesse em relação a esse modelo específico, e eu vou trazer esses resultados, a resposta a esse questionamento mais adiante. Nessa lâmina eu sintetizei todos os aspectos metodológicos da pesquisa. Então, os artigos de resultado vão para uma abordagem quantitativa. O artigo conceitual ele traz uma perspectiva qualitativa. Nesse artigo conceitual, além da própria revisão da literatura, foi concebido uma nova proposta para a revisão sistemática e integrativa da literatura. Então, a partir de estudos anteriores, eu bem entendi que eu poderia utilizar as indicações de outros autores que apresentaram métodos como referência para a revisão da literatura, e buscando o melhor aspecto de cada uma das indicações que eu vi naqueles autores. Eu trago também como uma contribuição metodológica um novo framework para a revisão da literatura. O primeiro objetivo específico da tese foi exatamente descrever as conexões entre as abordagens teóricas, né, custos de agência e custos de transação, com suas relações com a governança nos projetos, considerando o engajamento das partes interessadas em seus projetos. Então, aqui eu trago o protocolo que foi concebido no escopo dessa investigação. Então, na fase de busca ali foi escolhido o IJPM, o JMPB e o PJM, 3 journals de grande repercussão em relação à disciplina de gerenciamento de projetos. Então, é a partir das publicações em relação à governança nos projetos que foi realizada a busca na literatura.
Então, na etapa de triagem, identifiquei alguns pontos que eu deveria incluir ou mesmo excluir durante a seleção dos artigos, resultando em 125 trabalhos entre 2006 e 2020. Na etapa de extração, os fundamentos teóricos, as definições conceituais e o próprio escopo de governança nos projetos vieram a compor a revisão de literatura. Aqui foi feita uma análise qualitativa também, né, a partir de códigos que foram sendo concebidos à medida que a leitura dos artigos foram realizados. E aí, na etapa de síntese propriamente dito, se forma o artigo conceitual para se apresentar o framework que é validado ao longo da pesquisa. Um ponto interessante que foi comprovado durante a revisão da literatura, né, era uma suspeita ante ao desenho da pesquisa, era que sim, as teorias de custo de transação e custo de agência, de fato, são aqueles aspectos teóricos que mais auxiliam as pesquisas com foco em governança no escopo dos projetos. Então, no gráfico tem as publicações ao longo do respectivo período, né, entre 2006 e 2020. Foram consideradas todas as edições e volumes nesse período. E aí, o primeiro artigo da tese, ele traz exatamente o modelo analítico que é testado no decorrer do estudo. Então, considerando que as partes interessadas nos projetos, pode ser o patrocinador, pode ser a sociedade, pode ser um executivo, enfim, todos aqueles atores que são afetados ou podem afetar a execução de um projeto, acabam influenciando a trajetória que ele vai ter desde da sua etapa de iniciação até o encerramento. Então, nesse modelo analítico, eu vou considerar que, tendo maior ou menor confiança depositada por qualquer uma das partes interessadas na equipe de gestão de projetos, eu vou ter um aumento ou diminuição dos custos de transação. E isso sim vai influenciar de forma direta ou indireta a eficácia dos projetos. E aí, como praticante, a gente percebe muito bem que as organizações são movidas por projetos e são os resultados esperados que vão trazer benefícios para que aquela organização, aquela instituição possa prosperar ao longo do tempo. Então, o objetivo específico de número 2 já me direciona exatamente para os testes iniciais em relação ao modelo que foi proposto. Então, aqui eu vou olhar para a questão da mediação. Na coleta de dados, 304 registros úteis foram utilizados para o teste do modelo. Eles são oriundos de respondentes de 49 países. O questionário foi concebido em língua portuguesa. Ao longo da sua preparação, ele foi validado por profissionais que tinham um bom conhecimento em gestão de projetos e também algum conhecimento em relação à língua inglesa, porque ele também foi traduzido e aplicado nesses dois idiomas, e por isso a gente conseguiu essa abrangência internacional em relação aos dados.
Comprova-se que sim, os respondentes são adequados para prestar as informações para o estudo, né? Pois, primeiro, pelo menos 50% da amostra é o perfil típico e representativo, o gerente de projetos, os outros 50% da amostra são pessoas profissionais que se associam com a própria atividade do gerenciamento de projetos. Então, eu tenho um membro da equipe, o analista de projetos, o coordenador de projetos. Esses últimos dois, vez por outra, exercem o mesmo papel do gerente de projetos, apenas variando a denominação do cargo, né? E temos representatividade também de profissionais que estão na alta direção, então seja aqueles que de fato se interessam muito pelo resultado dos projetos. E aí, na perspectiva estatística, determinei que algumas variáveis de controle que foram inseridas no questionário me permitiriam, a partir do teste Q quadrado, comprovar a aderência entre a função e essas variáveis de controle: experiência, grau acadêmico, a formação e gerenciamento de projetos e possuir certificações profissionais. O modelo estrutural, ele nos mostra que a eficácia dos projetos é explicada em aproximadamente 46%, né? Temos aí ao todo 16 relações de mediação no modelo entre a variável independente e a variável dependente. Por exemplo, entre engajamento das partes interessadas como variável independente e eficácia dos projetos como dependente, eu tenho a governança pela confiança como uma variável mediadora. Então, nesse modelo, como eu mencionei há pouco, são 16 relações de mediação simples ou mediação múltipla, e todas elas apresentam, em relação ao teste estatístico, relação parcial complementar. Então, o que isso quer dizer? Eu mantenho um efeito da variável independente na variável dependente, eu tenho relação direta, mas eu sempre vou ter uma modificação desse efeito em função das variáveis mediadoras, tanto para simples quanto para múltipla. No objetivo específico de número 3, eu olho agora para a questão da moderação, no aspecto do modelo conceitual. Até porque a moderação também ela continua sendo verificada já lá na comparação de grupos. Aqui é interessante que as 3 hipóteses da tese de fato são rejeitadas, submetidas ao teste estatístico. Não se comprova o efeito moderador representado no modelo pela seta pontilhada. E por que eu digo que isso é interessante? Uma das indicações da literatura, enquanto olhando para as teorias de forma isolada, é de que ter, por exemplo, muita preocupação com a agência, né? Aumentando os gastos de recompensa com os agentes, melhora a questão diminui o efeito oportunístico, né? E o contrário seria também verdadeiro. Se eu vou
pouco recompensar os meus agentes, o efeito do oportunismo ele vai aumentar. E aí eu vou ter o que a gente conhece bem na literatura como o conflito de agência. Então, essa indicação, tanto na agência quanto na transação, ela aumenta, ela indica que eu tenho, eu melhoro, eu não tenho, eu pioro. E aí, testando isso dentro do contexto de gerenciamento de projetos, verifica-se que não, isso não se mantém essa ideia nesse contexto específico do modelo. E isso muito bem justifica-se em função das relações de mediação que foram testadas anteriormente. Como eu mencionei, eu tenho o efeito direto. O efeito moderador ele está agindo exatamente no efeito direto. Então, por exemplo, aqui eu tenho a governança pela confiança como construto moderador e eu tenho o efeito direto do custo de agência no custo de transação. Essa relação não assume essa modificação de ter ou não ter, porque exatamente o custo de agência como um construto mediador ele continua influenciando a relação direta que permanece. Então, acabou, no primeiro momento, sendo um espanto de a moderação não se confirmar, mas olhando mais calmamente para os resultados e com os demais testes que foram executados sobre o modelo, passou-se a elucidar muito bem o porquê desse resultado. Então, o que isso de fato demonstra na leitura do praticante? Os atores nos projetos, eles apresentam características muito específicas, podem ser relacionadas à área de formação, à experiência profissional, entre outras. Eu estou falando de engenheiros que trabalham com advogados, que trabalham com economistas, com administradores, enfim, eu posso ter uma variedade muito ampla de pessoas que vão estar envolvidas no projeto. E aí esse conjunto de características comportamentais e competências técnicas, elas vão se manifestar sim em relação das relações mediadoras, onde que uma preocupação ou uma intenção vão exatamente aumentar ou diminuir o efeito daquela relação direta que se põe olhando para o modelo. Então, já no quarto objetivo específico, o foco foi identificar a importância de cada construto para a eficácia dos projetos. O engajamento das partes interessadas é o aspecto mais importante a ser considerado pelo gerente de projetos. Então, eu preciso compreender como cada um daqueles atores está percebendo a evolução do projeto. E sim, se desde o início eu conseguir de maneira mais acurada entender se ele é uma pessoa que vai favorecer, que tem interesse nos resultados, ou se vai ser um opressor, uma pessoa que não deseja que aquele projeto avance por motivo qualquer, isso de fato pode modificar o curso do projeto. Então, a governança pela confiança, ela está exatamente entre os custos de agência e os custos de transação. Então, notem que a perspectiva, o argumento central da tese, ele fica de forma mais lúcida sobre esses resultados, porque a confiança é exatamente ela que vai determinar o maior ou menor custo conforme apresentado pelo modelo analítico.
A prática mais importante verificada é que o comprometimento do gerente de projetos e o empenho para atender as expectativas das partes interessadas orientam a abordagem adotada para executar as atividades do projeto. Então, o principal ator, aquele que vai conduzir o piano ao longo do ciclo de vida, é ele que pode determinar o que vai acontecer com o projeto. Nelton, mais 5 minutos. Ele tem uma perspicácia suficiente para poder, a seu tempo e tão logo aconteçam os eventos ao longo do projeto, tomar as devidas ações de governança que se fizerem necessários. Perfeito. O quinto objetivo específico é uma segunda análise de moderação. Então, em relação a TI com outros tipos de projetos e formas de governança. Aqui foi em relação à curiosidade por ter origem em TI e, de fato, projetos de TI, sim, tendem a serem mais eficazes que projetos em outras áreas. Pode ser, porque o profissional de TI acaba aprendendo um pouquinho de outras áreas em função da necessidade que se vê no dia a dia para realizar suas entregas. Então, eu sou obrigado a conhecer um pouquinho do direito, da administração e assim por diante. Então, o modelo revela essa diferença entre 58% na eficácia dos projetos de TI contra 46% de outras áreas. São mediadores perfeitos o custo de agência na área da TI. Nas outras áreas, agências e transação modificam completamente a relação direta, dizendo, isso quer dizer que o efeito ele não é estatisticamente significante. Então, entre o construto indireto e o direto, esses custos eles têm essa capacidade de modificar totalmente. Então, de forma ampla, e sintetizando as conclusões da pesquisa, sim, o argumento que foi proposto no início do estudo se mantém e se prova verdadeiro, e eu posso afirmar que é mais interessante aumentar a confiança, aumentar a governança pela confiança nos agentes, porque isso fortalece as ações de governança pelo controle. As influências se mostraram em 46% no modelo. O engajamento das partes interessadas é o aspecto mais importante e as variações que foram explicadas no modelo são maiores na área de tecnologia da informação do que nas outras áreas do negócio. Então, como contribuições, pela perspectiva acadêmica, até onde eu tenho conhecimento e ao longo desses anos estudando, é a primeira vez que um estudo busca essa integração do ponto de vista de teste prático, né, em relação a uma outra área de conhecimento. Custo de agência e custo de transação, não me recordo de ter visto estudos que buscaram testar essas teorias de alguma forma. Pela perspectiva metodológica, o próprio protocolo para revisão sistemática e integrativa. Muito obrigado, Ronielton. E olhando para o aspecto tempo certinho pragmático, um profissional de projetos, né, não seria ser uma diferente. Preocupação Bem, gerentes de passar a palavra em relação à equipe Pereira, e aqueles mais uma atores vez que estão agradecer, envolvidos nos mas no projetos. sentido assim, o Obrigado. professor Leandro ele não acompanhou tanto a trajetória, e depois veríamos também as arguições da professora Adriana Antonini na sequência. Mas
Com a palavra, professor Leandro Pereira, mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. O gosto é todo meu e começo por apresentar os meus cumprimentos. Bom dia para quem está no painel banca, já percebi, do lado do Brasil. Boa tarde para a minha querida colega, professora Gabriela Fernandes, que está aqui também em Portugal. E dar nota que é uma enorme satisfação para mim participar neste júri. Cumprimentar também a audiência, que é importante, e não menos importante, naturalmente, o candidato, que também já é doutorado, como sabemos, e que agora se candidata a um segundo doutoramento, o Roniel Tana Oliveira, e desejar-lhe que tudo corra pelo melhor naquilo que são estas suas provas públicas do seu segundo doutoramento. Eu irei dividir a minha intervenção entre duas dimensões, a dimensão de comentários gerais sobre o trabalho e depois um conjunto de questões que eu irei colocar todas de forma sequencial e não interativa. Depois a minha sugestão, se o Presidente da Banca concordar, é que depois que o Rony Alton responda a todas e, havendo necessidade, eu volto a questionar algum item, algum ponto, digamos, que seja importante. Começando então pelos comentários e dirigindo-me aqui também, sei que o Rony Alton teve 2 orientadores, eu só conheço a professora Gabriela, queria lhe dar nota de que o Rony Alton pode estar muito orgulhoso de ter tido a professora Gabriela como orientadora. Eu conheço-a há mais de 10 anos e ela é uma profissional de referência em Portugal e não só, enfim, por todo o trabalho que fez e faz de campo e o seu envolvimento com a indústria e também o trabalho académico brilhante. A professora Gabriela é uma referência e, portanto, você pode estar muito orgulhoso de a ter como orientadora ao longo deste percurso. O meu segundo comentário vai no sentido de o seu trabalho está muito bem escrito. Aliás, isto já suspeitava que era um segundo doutoramento, diga-se de passagem, porque, quer dizer, está muito bem organizado, é muito objetivo, é muito claro aquilo que, digamos, nos apresenta. É um trabalho extenso, exaustivo, profundo. Os contributos são interessantes, apesar de que, enfim, eu não concordo com todas as conclusões, mas isto também faz parte da minha função aqui, eu não concordar com tudo e, portanto, Rony Alton no seu trabalho é muito bom e não se preocupe quanto a isso, mas faz parte da minha função eu poder fazer uma análise crítica ao seu trabalho e é isso que, naturalmente, e com o maior gosto eu vou fazer. O trabalho está muito suportado em literatura, o que é bom, apesar de que, e esta é uma primeira crítica construtiva que eu quero fazer, há demasiadas referências de há mais de 10 anos. O que não é mau haver referências há mais de 10 anos, o problema é a quantidade, doseando-a com as referências dos últimos anos. E quando nós estamos a fazer um doutorado, é bem interessante e bem importante que nós tenhamos, digamos assim, que nós entremos na discussão científica dos últimos anos, que é para poder trazer, digamos, os aspectos mais atuais e onde a ciência se está, digamos, a centrar no seu trabalho científico. Portanto, está muito bem suportado em literatura, mas eu teria descartado alguma literatura mais antiga e teria-me focado em literatura mais recente, porque senão podemos estar aqui a passar, e eu já vou também avaliar e dar nota disso, há aqui conceitos novos, recentes, dos últimos 5 anos, que seriam muito, muito interessantes terem entrado na sua investigação, e eu já vou falar deles. Portanto, um trabalho muito suportado em literatura, muito exaustivo, está aqui muito trabalho e você está de parabéns por isso, portanto, queria dar nota disso. A minha grande crítica vai sobre o seu modelo teórico, portanto, as minhas perguntas vão ser todas quase 100% focadas no Research Design, porque eu tenho uma visão diferente e gostava de o ouvir face a essa minha visão em relação àquilo que foi o trabalho de investigação. Em particular, eu denoto uma coisa. O Rony Alton foi muito ambicioso do ponto de vista da abrangência, o que o penalizou do ponto de vista da profundidade. Porque vejamos o que estamos a falar. O Rony Alton quer falar de stakeholders, quer falar de governança, quer falar de custo e quer falar de eficácia. E quer relacionar isto tudo. E eu diria, é um risco demasiado tentar relacionar estes construtos todos, porque eles são muitos e têm significados diferentes.
E, portanto, eu diria que você arriscou na abrangência. Eu não teria feito um trabalho tão abrangente, teria feito um trabalho mais limitado do ponto de vista do seu modelo teórico e de relações que tentou estabelecer. Já lá vamos em concreto e já lhe vou explicar em que dimensões e em que construtos em particular. Parece-me que há aqui uma falta, entenda-se, uma omissão, e, portanto, de novo, como digo, o trabalho está muito bem feito, muito bem conseguido, e, portanto, isso não está aqui sequer em causa, é uma questão de completude, é uma questão de complementariedade, mas há aqui uma dimensão que me parece muito evidente que o Runielta não considerou, e a professora Gabriela conhece muito bem, que se chama Benefits Realization Management. Porque nós não podemos, nos últimos, eu diria assim, 5 anos, e na nova visão, em particular do PMI, e eu sou amigo e tenho uma relação próxima com várias pessoas brasileiras que são referências no mundo deste projeto, o Ricardo Vargas, o André Barcaui e tantos outros que vocês devem conhecer muito bem, são pessoas de referência no mundo, digamos, da gestão dos projetos. E nós não conseguimos, aos dias de hoje, avaliar o sucesso de um projeto ou a eficácia dele sem apreciar o grau de concretização dos seus benefícios. Aliás, essa é uma das principais críticas que eu tenho no seu trabalho. Portanto, quando faz a revisão da literatura e não apanha o construto ou na discussão de eficácia, e essa é uma primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer, já lá vamos, o que é que para si é eficácia? Porque na revisão de literatura você não vai buscar literatura recente para esclarecer o que é eficácia. É que a eficácia de gestão de projeto de há 10 anos, antes de 2010 é uma, e de 2010 para 2020 a eficácia dos projetos é outra. E tem outra interpretação. Há uma mutação conceptual, há uma evolução de conhecimento do significado e eficácia dos projetos. Que antigamente o estudo de projeto era avaliado por cumprir a triple constraint, sendo que esta triple constraint tem uma mutação substantiva sobre o que é que hoje em dia é a eficácia dos projetos. E agora começo nas perguntas, precisamente, e depois se quiser fazer algum comentário, Runielta, aos meus comentários, esteja à vontade, se não quiser, também não há problema nenhum. E agora vamos às perguntas de forma mais objetiva. A primeira pergunta que eu tenho para lhe colocar, e vou-lhe pedir para anotar, Runielta, porque eu vou colocar as questões todas, e depois, por favor, Runielta, responde-me na ordem que achar adequada, e depois o Sr. Presidente, se for necessário, iterarei consigo, não é? Se houver necessidade de esclarecer algum ponto. Eu queria lhe perguntar, no seu entendimento e naquilo que estudou, a diferença entre eficácia e eficiência de um projeto. Pergunta número 1. E pergunta número 2, gostava que agora me tentasse relacionar, depois de me distinguir estes dois construtos, tentasse-me responder à pergunta de como é que o custo se relaciona com eficácia, que foi essa a relação que o Runielta me tentou explicar, e como é que o custo se relaciona com a eficiência. Portanto, gostava que me fizesse a derivação, ou seja, o seu entendimento entre a relação de custo com eficácia e com eficiência. Portanto, primeira pergunta, o que é eficácia? Segunda pergunta, que me distinguisse a relação de eficiência e eficácia com o custo. A terceira pergunta que eu tenho para lhe colocar é, eu não consegui perceber qual é o problema de investigação que o Runielta pretende resolver. E qual é o autor sobre o qual esse problema de investigação, de alguma forma, está referenciado. E o problema de investigação não é a questão de investigação geral, que você a formula do ponto de vista do objetivo muito bem. Apesar de ter ali um giz, e eu não concordo muito com o giz, mas ok, porque os giz são sempre muito difíceis, porque depois temos que desmontar o giz, e você fê-lo com as hipóteses, ok, sim senhor, mas o meu grande ponto aqui é qual é o problema de investigação que é a inquietude, é o trigger, digamos assim, que faz a ignição da sua investigação. E qual é o autor de referência sobre esse problema de investigação? A minha próxima questão tem a ver com o seguinte, a sua amostra. Eu, para apreciar eficácia, eu tenho que evitar uma coisa chamada viés cognitivo, ou bias, cognitive bias em inglês. E na definição de eficácia que eu vou querer ouvir o Runielta,
há um stakeholder que no meio disto tudo, para mim, não foi ouvido, que é aquele que faz o judgment, que avalia realmente se o projeto foi eficaz ou não. E eu não vi nos inquiridos do seu survey esse stakeholder a ser ouvido. E, portanto, se eu estou dentro da minha equipa a perguntar se o projeto foi eficaz, eu pergunto-lhe até que ponto nós não estamos a provocar um viés cognitivo, não é? Sobre esse judgment, essa avaliação. Não é? Se eu perguntar ao Ronnie Elton se as ações que o Ronnie Elton fez no dia de hoje foram boas, na sua percepção, eu acredito que naturalmente, porque somos humanos, somos pessoas, somos emoções, vai-me dizer que sim. Não é? Mas provavelmente à sua volta existem stakeholders que vão ter uma opinião diferente. E gostava de o ouvir face a isso. E é isso. E tenho só essas as questões. Por favor, esteja à vontade, a ordem que quiser. E de novo, este é o meu papel. O seu trabalho está muito bom, Ronnie Elton, mas o meu papel é analisá-lo. E, portanto, não leva a mal as minhas perguntas, porque elas são a minha função aqui. Senão não estaria aqui a fazer nada. Esteja à vontade para responder. Perfeito. Pessoal, obrigado pelo... tá. Força. Perfeito, nossa, obrigado pelas considerações. Acho que são ótimas as perguntas. Algumas delas acho que é mais fácil de responder, outras eu acho que nem tanto. Eu vou começar pela nem tanto. De fato, o problema de investigação, eu não me baseio em nenhum autor que não seja eu. Acho que a resposta seria essa. Mesmo porque na minha investigação anterior, no outro doutorado, foi até pior a minha audácia, como o professor Leandro colocou, em testar construtos. Então, lá na pesquisa anterior, eu me diverti bastante com estratégia, com operações, com pessoas, com gestão do conhecimento, com sistemas de informação, com cultura organizacional, com rede de relacionamento, olhando para o desempenho do escritório de projetos. Então, eu acho que isso vem muito da minha trajetória anterior, de ousar um pouco. E aí o problema de investigação, de fato, eu mantive essa linha muito do meu dia a dia enquanto praticante. E aí é o que eu costumo dizer nas empresas que eu atuo, os estudos, as pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo desses 10 anos, olhando para a gestão de projetos, me trazem essa perspicácia de aquilo que está me incomodando enquanto praticante, se eu tenho como, de alguma forma, esclarecer, buscando isso através do teste empírico, né? Então, acho que, em relação à pergunta de o autor que eu me baseei anteriormente, seria o próprio Oliveira, sabe? Em relação aos estudos anteriores que ele e eu vem desenvolvendo na disciplina da gestão de projetos. Quanto à amostra, sim, temos temos representantes na pesquisa. Eu acho que no texto eu acabei consolidando em uma palavra, chamando de alta direção. Então, olhando aqui, cerca de 15% dos respondentes informaram de forma espontânea que são diretores executivos ou presidentes das organizações na qual eles atuam. Então, por uma forma de compressão, eu acabei ao longo do texto
discutindo isso como alta direção, e aí as palavras que foram utilizadas no instrumento ficaram só no apêndice do instrumento. E aí, eficácia e eficiência em projetos. Como o professor Leandro colocou isso, em algum momento eu abordo no estudo, a eficiência, de fato, ela tem essa perspectiva de estar relacionada com a restrição tripla, né, incluindo a qualidade, escopo, custo e tempo. O que a literatura demonstra enquanto perspectiva de eficiência nos projetos foi até uma variável de controle que eu trabalhei no questionário. E aí a própria perspectiva da eficiência é aquela de curto prazo, que está relacionada com a entrega dos projetos no seu dia a dia pela equipe. Já a eficácia, ela assume uma perspectiva mais estratégica para médio e longo prazos. Entendo que, de fato, eu poderia ter explorado melhor a questão dos benefícios no texto, né? Em relação à própria eficácia, até porque a estratégia que se põe em relação a essa perspectiva e os resultados vão levar exatamente para os benefícios, que é o que interessa quanto à entrega dos projetos. E aí, o custo em relação à eficiência é aquele que, de fato, eu estou despendendo no dia a dia. Então, eu preciso fazer uma determinada aquisição dentro do projeto. Na hora que eu fizer a minha consulta ao mercado para adquirir aquele produto, eu, enquanto gerente do projeto, vou ter essa preocupação de comprar pelo menor preço possível. Já o custo, na perspectiva da eficácia, ele vai muito para a ideia cumulativa de que o orçamento do projeto ele precisa ser cumprido, até porque ele fez parte daquele planejamento, ele foi autorizado, e aí em relação ao custo na perspectiva da eficácia, que a alta direção, o patrocinador, enfim, aqueles stakeholder que eu me referia não era a alta direção, era o cliente final do projeto. No projeto, para avaliar vão ter um ponto de partida para comparar se é o ele resultado que avalia, foi ou não o cliente, não o sponsor, porque muitas vezes a alta direção é o sponsor, é o patrocinador do projeto. Consegui E responder para as avaliarmos perguntas? realmente eficácia, nós temos que ir ao cliente do produto do projeto, ao cliente do resultado do projeto. É ele que avalia se o propósito do projeto, para o qual o projeto foi desenvolvido, realmente cumpriu ou não, resolveu ou não, eliminou ou mitigou o problema para o qual o projeto foi desenvolvido. Portanto, normalmente a alta direção é o patrocinador do projeto e muitas vezes pode não ser o cliente do projeto, era este stakeholder cliente que eu julgo que é o verdadeiro cliente que avalia a eficácia. Porque os outros stakeholders são stakeholders internos e estão muito comprometidos, muitas vezes, com o contexto interno e não são os clientes do projeto. Em relação à eficácia da gestão de projeto, e essa é a mutação conceptual epistemológica também, da evolução do termo e da definição, Entendi. a eficácia dos projetos hoje em dia avalia-se pelo grau de concretização dos benefícios e não pelo cumprimento do orçamento. É daí que eu ponho, e eu levantei o ponto do seu research design, da relação entre custo e eficácia, porque a relação direta hoje em dia, em termos daquilo que é a discussão científica, a relação entre estes dois construtos é que custo está relacionado com eficiência e não com eficácia, porque a eficácia tem a ver com o grau de concretização. Em bom rigor, nós podemos ter projetos que são muito pouco eficientes e são altamente eficazes, porque eles resolvem o problema para o qual eles foram orçamentados, definidos, aprovados na organização. E, portanto, esta lógica deste trinómio de engajamento, custo e eficácia, para mim, a variável final, a variável dependente, estaria lá a eficiência e não eficácia. Ou então temos que falar com clientes, porque falar com clientes são eles que fazem a avaliação do grau de eficácia.
Mas, de novo, Ronaldo, nenhum trabalho está perfeito, nunca nenhum trabalho está super acabado, e sempre quando nós investigamos, aquilo que descobrimos, e o Ronaldo também vai fazer o seu segundo doutoramento, é que precisamos de investigar mais. Isto nunca mais termina e só se abrem frentes novas. E, portanto, não tenho mais nenhum ponto. Foi um prazer enorme estar, digamos, a poder apreciar o seu trabalho, e muitos parabéns por aquilo que fez. Muito obrigado. Sr. Presidente, passa a palavra. Muito obrigado, professor Leandro Pereira, pelas observações, pela leitura cuidadosa aí da tese, né? Exatamente. E também pelas perguntas muito pertinentes aqui, relacionadas às questões conceituais e também, né, dos resultados obtidos. Né? Eu que Bem, agradeço. Obrigado. vou passar a palavra, então, à professora Adriana Tonini, a quem novamente agradeço. E está com a palavra, professora. Muito obrigada, professor Daniel. Gostaria de agradecer pelo convite para fazer parte dessa banca, cumprimentar os meus colegas que estão na banca, os colegas de Portugal, os colegas do Brasil. Agradecer ao professor Fabrício, que me convidou na qualificação para fazer parte, ele está aí presente. É sempre um prazer ler um trabalho que tem esse rigor científico, né, e uma extensa referência bibliográfica. Eu fiquei impressionada com o tamanho da sua referência bibliográfica, Roniel. Agradecer ao Roniel por esse momento também, pela leitura do seu trabalho, que eu sei que é um trabalho bastante relevante para a área, apesar de eu não ser uma específica do assunto, né, vamos dizer assim. Eu sei que tem gente que estuda muito mais profundo esses assuntos, mas a questão de gestão, ela perpassa por todos os setores e todas as áreas de conhecimento, e não seria diferente da minha área de atuação. Afinal, eu sou gestora, por incrível que pareça, desde 2000, nunca nenhum cargo me deixou em paz. Eu tenho um cargo de gestão desde 2000, então sou 22 anos em gestão. Eu comecei como coordenadora de curso e cheguei a diretora do CNPq, onde eu fiquei 5 anos. E aí sim você vê o que é de fato ser um gestor a nível do tamanho do Brasil, e para todos os pesquisadores, né? E realmente atender a todas essas demandas me fez crescer muito em termos de gestão, aprendi muito, e pude também compartilhar muita coisa com meus pares, e principalmente com a equipe a equipe técnica do CNPq, que é extremamente qualificada, são mestres e doutores, e que foram concursados e que tem um potencial muito grande. Então, há uma cobrança de gestão muito grande, que você tem que estar todo dia à prova de como você vai sobreviver naquele mundo ali. Então, toda hora que eu lia seu trabalho, eu lembrava de várias questões que são importantes na gestão. Principalmente gestão de projetos, que é o que a gente faz no CNPq todos os dias, é fazer gestão de vários projetos, tanto de nível nacional quanto internacional. Então, você continuou trazendo na mesa, desde a época da sua qualificação, essa questão um trabalho relevante, complexo e completo para as áreas de governança, tanto em projetos quanto de projetos. E tanto eu sempre fico pensando a governança tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas. E claro que a pública vem muito mais da minha cabeça, que é onde eu sempre atuei, praticamente. Então, assim, eu fico sempre buscando fazer esse paralelo entre instituições privadas e instituições públicas. Mas eu vi que você trouxe também um modelo de governança mais equilibrado, e sempre pensando nas necessidades dos cidadãos que são melhor identificados e atendidos, que isso deve ser permanente, né? Como o professor Leandro falou. Para quem que você está pensando esse aumento da confiança dos projetos? É no cliente, eu concordo com ele, né? E ele trouxe muito bem, falando da questão da eficácia e colocando a eficiência. E eu traria uma outra coisa que eu queria que você falasse, que eu também não percebi no seu trabalho, sobre a efetividade. E quando eu penso em eficácia, eficiência, eu não consigo separar a efetividade, de fato, lá na ponta com o cliente desses projetos. Então, gostaria que você falasse um pouco, uma das minhas perguntas sobre isso, complementando o que o professor Leandro falou. A governança tem que, então, ser equilibrada e sempre pensando nas necessidades dos cidadãos ser melhor identificadas e, claro, atendidas. E fazendo um paralelo com o seu trabalho, você fez isso muito bem, na hora que você fala da especificidade da governança para os projetos, setor de entrega e forma de governança, que atua como moderador para a eficácia dos projetos. Então, o que você quer dizer? Eu imagino que funciona em um contexto, pode não funcionar mais em outro contexto. Por isso, boas práticas de governança não são receitas universais e atemporais, devendo ser constantemente reexaminadas.
ainda que já tenham sido provadas exitosas. Um outro paralelo que eu faço com o seu trabalho também, quando você fala de engajamento das partes interessadas, é o aspecto mais importante para a eficácia dos projetos. E realmente é, porque quando você aumenta a confiança, se você tem confiança numa equipe que você está fazendo a gestão, provavelmente as entregas serão bem melhores, e mais eficientes, mais eficazes e mais efetivas. Né? E o contrário também, que você colocou muito bem, ele acontece. Se você não confia, você não delega. Se você não delega, você sobrecarrega e não entrega o que realmente deve ser entregue aos clientes. Então, é uma complexidade de problemas da governança que requer uma atuação integrada, imediata e, claro, em larga escala. Então, no seu trabalho, de novo, você fala dos projetos, é mais interessante aumentar a governança pela confiança nos agentes, pois você fala que isso fortaleceria as ações de governança pelo controle. Eu concordo com você e penso que, seja no setor público ou no setor privado, a governança ela perpassa sempre pelos mesmos problemas e o principal, buscar as soluções para esses problemas. O seu trabalho, de uma maneira geral, está muito bom, muito bem escrito. Como eu falei, você tem um rigor científico bem comprometido com isso, por uma tese de doutorado. Eu sei que você tem uma experiência, já não é a sua primeira tese, né? Isso você demonstra toda a sua maturidade para uma escrita de uma tese. Então, não vou nem entrar nos detalhes dos capítulos, como eu fiz na parte da qualificação, né? Eu entrei bem na metodologia. Isso aí você já deu uma boa melhorada, né, para chegar ao final do seu trabalho. Eu gostaria de perguntar para você também a questão dos artigos. Foram 3 artigos que eu vi aqui nos capítulos, o 4, o 5 e o 2. E como é que está, uma pergunta que eu te faço, a questão da publicação desses artigos? Já estão encaminhados? Já foram? Como é que você está pensando em fazer? Porque eu vejo que são 3 artigos que daria boas publicações, inclusive internacionais, né? Já tendo algumas adaptações, inclusive essas questões que o Leandro trouxe muito bem, que ele parece ser bem da área de projetos. E depois você me fala sobre isso. E outra observação também, que eu percebi aqui, essa questão quando você fala, eu também achei muito grande esse tamanho da sua amostra, 304, principalmente que você usou vários países. E isso realmente, você comenta que foi e você até sugere no final que deveria ser só de um país. Então, eu imagino que isso você conseguiu perceber, que te deixou um pouco para fazer as análises, que são diferentes a percepção para cada país, como se trabalha os projetos. Eu acho que eu gostaria que você falasse sobre isso, é isso que eu estou pensando mesmo. Você falou, inclusive, foram profissionais que desempenham a função de gerente de projeto ou papel compatível com a atividade de gerenciamento de projetos das organizações. Mas, na conclusão, você fala, é possível se concentrar em respondentes de um único país para remover os elementos culturalmente inconsistentes. Eu queria entender mais sobre esses elementos culturalmente inconsistentes, porque eu acho que uma gestão, por si, ela é universal, né? O que o cliente quer, como vai ser solucionado o problema e vai ser a entrega, considerando, como eu falei para você, a eficácia, a eficiência, a efetividade, que eu acrescentei a mais do que o Leandro colocou como a eficiência, eu trouxe a efetividade, que eu também gostaria que você falasse sobre essa efetividade. Então, são 2 questões para você, a questão da efetividade dos projetos, a questão do tamanho da amostra e essa questão de culturalmente consistentes. E o que você chama isso de culturalmente inconsistentes? O que você conseguiu perceber nesses 304 respondentes, que eu achei muito grande também, e acho que seria interessante se você tivesse ficado em 2 países, seria bem interessante você ter ficado Portugal e Brasil, já que é o pessoal que está na sua tese, né? Você está trabalhando aí tanto na orientação quanto na coorientação, você poderia ter trabalhado com isso, acho que seria mais rico no sentido que você teria professores de Portugal para te ajudar e professores do Brasil, e fazer esse paralelo, você poderia ter traçado um diagnóstico em cima disso, com esses 2 países, e trazer uma resposta com um diagnóstico de fato. Eu acho que com esse tamanho todo em vários países, você ficou um pouco perdido nesse diagnóstico final, de traçar o diagnóstico, né? Você mesmo fala isso nas suas conclusões. Então, eu te pergunto, qual a sua percepção a respeito, como que isso influenciou a sua pesquisa, e o que você poderia fazer diferente, que eu te sugiro até num artigo, você talvez separar um pouco e trabalhar com um número menor de respondentes e com menos países, talvez 2, fazer algumas separações, aí dá para gerar alguns artigos ou traçar alguns diagnósticos separados, pensar alguma coisa assim. Basicamente é isso, e queria parabenizar, eu sei que o trabalho que uma tese dá não é simples, e você
se mostra bem comprometido e bem, um trabalho muito bem redigido, né? Assim, de uma leitura prazerosa para nós, que somos os avaliadores da banca, mas que também nos faz refletir e trazer questões do nosso papel aqui, né, enquanto avaliadores dessa tese. Obrigada. Obrigado, professor. Vou começar falando pelo planejamento de submissões. A gente já está trabalhando nos 3 textos, né? O primeiro, que é o artigo conceitual, ele vai ser submetido agora, nos próximos dias, para a conferência PROGMEN. É uma conferência internacional, já tem aí uma década que ela vem sendo realizada. Então, o artigo conceitual está sendo trabalhado para ela, o foco é a gestão de projetos, e os 2 artigos com os resultados empíricos também terão foco em journals especializados em gestão de projetos. Um é o IJPM, o outro falhou a sigla aqui agora. Deixa eu consultar aqui. Um minuto. Deixa eu achar a sigla dele. IJISPM. Esse segundo, o foco especializado nele é a gestão de projetos em TI. Então se relaciona muito bem com o terceiro artigo. O segundo artigo é o IJPM, Internal Journal of Project Management, onde a gente verificou o maior histórico em relação ao tema governança nos projetos. Então, a escolha por esses 2 periódicos está muito relacionada à própria abordagem que foi seguida nos 2 artigos, né? Em relação à efetividade, professor, eu entendo que ela é uma combinação da eficiência, né, que é fazer certo as coisas, e da eficácia de fazer as coisas certas. Então, a efetividade, o foco dela é o próprio desempenho dos projetos. E aí, nesse caso específico da pesquisa, eu optei pela variável dependente de ser a eficácia, olhando para o nível de organização, né? Embora eu testei também, eu tenho esses dados em relação a eficiência, estou me confundindo. Em relação à eficiência também a gente mensurou isso no questionário, olhando ali para a variável tripla, incluindo a qualidade. Pode ser até um teste a se fazer substituindo as variáveis na variável dependente do modelo, no construto dependente, porque tem esses dados. Eu confesso que eu não tive curiosidade de fazer esses testes, e aí com certeza, com uma oportunidade de discussão futura, aproveitando os dados que foram coletados, pode até trazer novas revelações, né? Quanto à amostra e a relação da cultura, que eu deixei como sugestão de estudo futuro, vem muito do que eu percebo no dia a dia. Aí eu faço um vínculo com a própria certificação PMP. O professor Leandro é certificado, a professora Gabriela também é certificado, e imagino que eles também, quando se submeteram ao exame, devem ter percebido isso,
A certificação ela foi concebida e é mantida por uma organização nos Estados Unidos, né, o PMI. E o exame, de fato, pelo menos para mim, enquanto brasileiro, traz características novas, porque para aquela prova especificamente, eu sou exigido a pensar como se eu estivesse conduzindo um projeto dentro dos Estados Unidos. Então, a forma de agir, a forma de relacionar, a forma de entender como os atores se manifestam dentro dos projetos no Brasil não é aplicável na maioria das vezes quando a gente está fazendo esse exame. Então, percebe-se que pela própria estrutura da prova, os projetos ganham essa característica cultural muito própria do local onde ele está sendo executado. Projetos internacionais, então para nós gerentes de projeto é uma preocupação o tempo todo. A gente está aqui com 3 fusos horários. Essa é uma das variáveis mais simples de gerenciar nos dias atuais no projeto. Então, eu entender como pessoas de diferentes naturalidades vão se comportar, vão reagir, vão trazer expectativas, ansiedades, enfim, direcionamentos, elas acabam modificando o curso do projeto. E como a ideia da pesquisa foi validar esse modelo, né, testando, optou-se por essa amostra mais abrangente, porque uma das intenções é exatamente a generalização do modelo. E aí, pela perspectiva quantitativa, se eu consigo ter essas diferentes percepções que perpassam pela cultura e outros aspectos, eu melhoro a condição de generalização, né? Mas uma das intenções, e eu tenho uma outra pesquisa que me pediram o modelo, o questionário, há algum tempo atrás, está fazendo exatamente o que eu tinha deixado de sugestão lá no modelo do mestrado. Ele está pegando e usando o modelo dentro de um estudo de caso. Então, considerando uma única cultura, um único grupo, um único projeto, e aí vai muito nas palavras finais do professor Leandro. E aí eu entendo que o cliente, de fato, ele estaria na perspectiva de um consequente, né? Porque esse modelo ele trabalha com antecedentes da variável dependente da eficácia. Então, olhando para o cliente já na perspectiva de consequência do modelo, eu acho que e aí, enquanto o professor Leandro finalizava, me veio a ideia de que é uma nova oportunidade de pesquisa que eu tenho em relação ao modelo, de levar ele para um estudo de caso, né? Restringindo a amostra, restringindo características. Esse final, então, você quer dizer que aí você trabalharia essa questão dos elementos, enfim, culturalmente consistentes que você fala no final das suas conclusões. Se você percebeu isso, essa diversidade de países, então te trouxe esse problema, eu acho que é o problema desses elementos culturalmente consistentes. Que acabou de é ser isso apresentado. Que você percebeu que você pensa em trabalhar. Agora, só voltando um pouquinho, não abandone a questão da efetividade, porque eu sempre penso que você pode ter um projeto bem eficiente, bem eficaz, mas na hora da solução do problema ele não tem efetividade. A efetividade é esperada, entendeu? Então dá uma olhada nisso aí na sua pesquisa, se você consegue perceber alguma coisa nesse sentido. Pode ser, provavelmente. Pode ser um problema. Do resto, acho que você respondeu, tá satisfatório. E torna a falar a questão do tamanho da amostra, de trabalhar traçar diagnósticos apenas no país, ou no máximo 2, para comparação também, né, que acho que traria uma riqueza, inclusive nos seus artigos também. E aí você ficaria você tem um banco de dados muito grande,
Você pode estar trazendo esses resultados através dos artigos que você vai divulgar a sua pesquisa, aí, tanto nos periódicos nacionais quanto internacionais. E é isso. Obrigada. Obrigado, professora Adriana Tonini, também observações importantes que nos remetem a questões já comentadas também pelo professor Leandro, né? Interessante quando esse trabalho eficácia, como que um pouco disso do ex ante. É difícil até de você misturar cursos, talvez os cursos tenham muito mais voltados para a própria questão do contrato, né? Para atingir os objetivos finais. E todos os dois comentários também nos levam a entender um pouco dessa perspectiva maior do desempenho final, seja pela eficácia ou pela eficiência, né? Trazendo essa perspectiva da efetividade que a professora Adriana Tonini nos mostra aqui, né? Interessante também essa observação, né? O próprio Nielton faz menção a isso, a questão cultural, ela de certa maneira, ela fica comprometida muito em função dessa importação de modelos que a gente tem na área de projetos, mas que mereceria, em estudos futuros, sim, né, um olhar mais interessante pelo fato de ter vários países envolvidos na amostra. Obrigado, professora Adriana. Passar a palavra para a nossa avaliadora interna, a professora Jurema. Está com a palavra, professora. Quase boa tarde aqui, né? Falta 10 minutinhos para o meio-dia. Inicialmente, eu queria agradecer ao professor Pardini por ter me convidado a participar da banca e que eu acho também que era um interesse do Ronielton, né, que eu também estivesse aqui para avaliar e participar desse momento tão importante. É um prazer estar aqui com a professora Adriana, professor Leandro, professora Gabriela. É tão gostoso ouvir vocês falarem professor Leandro e professora Gabriela. É uma forma tão agradável, assim, o tom das palavras que vocês colocam. E, professor Leandro, parabéns pelas suas colocações. Eu tenho uma inquietude muito grande com relação a essa questão de eficiência, eficácia, efetividade, né? E você abordou muito bem essa mudança que teve com relação à eficácia mesmo, né? Porque eficácia está ligada ao resultado. E qual que é o resultado que se espera, né, no cumprimento de um projeto, né? É realmente os benefícios e entrega que ele realmente efetivo a ter, né? Então, eu acho que foi muito interessante as suas considerações. Talvez, né, Ronielton, pensar em algo nesse sentido aí, onde perpassa essa questão da eficácia, da eficiência. A professora Adriana trouxe a questão da efetividade, que eu também acho que é muito, muito importante a gente considerar aí, porque é a junção dos dois, né? E aí, eu começo te parabenizando pela escrita atenta, né? Essa escrita cuidadosa, percebe-se mesmo que já é um segundo doutorado, porque é muito diferente a condução das ideias. E aí, eu talvez tenha, quando realizei a lida do seu trabalho aqui, me veio uma dor, que eu não sei se talvez foi a dor que você sentiu, da rejeição das hipóteses. Porque, como você mesmo disse, nossa, a gente não esperava. Então, aquilo ali, quando rejeita, né, a gente tende à busca das justificativas. E aí, Ronielton, a minha pergunta para você o que afetou aí, né, como você entendeu essa rejeição? Você explicou, né, mas você acha que essa explicação, ela é suficiente para poder explicar essa rejeição, ou você acha que teve alguma interferência na forma dos respondentes para que isso daí acontecesse, talvez algo de não ter entendido, porque eu também, na minha tese, eu também tive essa questão. Você lembra, você fez parte, né, dessa análise
junto comigo lá do resultado da minha tese, e eu fui muito criticada, porque eu fiz uma proposta e eu tive rejeições, né? Mas eu me baseei muito para justificar essas rejeições, principalmente no desconhecimento dos respondentes, que foi uma outra realidade que você encontrou, né? Porque aqui são todos gestores de projeto e tudo, né? Como é que isso ficou para você, né? E talvez o que você poderia sugerir como estudos futuros aí sobre essa rejeição? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é essa do que seria proposto aí, né? A terceira, você já respondeu, que eu fiquei encantada lá com a questão das 304 respostas e tantos países diferentes, né? Por que você resolveu fazer uma pesquisa com tantos países, uma vez que essa divergência aí, né, de resultados poderia te trazer complicação nas análises? Mas você já fez essa explicação dessa minha pergunta aqui, então eu tinha de colocá-la também. E essa questão aí da possibilidade que o seu trabalho trouxe para tantas análises divergentes que podem ser feitas a partir do resultado, né? Então, é isso que eu queria entender de você aí especificamente. Só botando. Obrigado, professora. A hipótese rejeitada, aliás, as 3 hipóteses principais, vou chamar elas assim, rejeitadas, confesso que no primeiro momento, sim, elas me instigaram o porquê. Porque eu via até então na literatura de forma isolada que essa oposição que a própria literatura do custo de agência isolado trazia, do custo de transação isolado, me trazia lá na concepção da pesquisa. Contudo, olhando para os dados, eu falei, eu preciso entender melhor o porquê que houve essa rejeição. Então, foi fácil para mim lidar com isso, porque é algo que eu trago comigo, que diferente das ciências da saúde, nós, cientistas sociais, acabamos muitas das vezes tendo essa formação, essa concepção de que as hipóteses são feitas para serem suportadas. Não, eu, Ronielto, discordo disso. E essa minha discordância ela vem muito lá da visão que eu tenho das ciências da saúde. E aí eu gosto de dar o exemplo de que ali no início dos anos 80, né, nós que somos brasileiros, não sei se a professora Gabriela conhece, o professor Leandro conhece, a gente tem um cantor, Cazuza, que ele veio a falecer pelo vírus HIV no início dos anos 80. Então, até hoje não temos a cura. Contudo, aquela pessoa que adoece dessa moléstia consegue viver anos e anos. E por que disso? Não se teve a cura, não se tem. Contudo, os fracassos que os pesquisadores da saúde tiveram ao longo dos anos possibilitaram novas drogas. E são essas novas drogas
que de fato fazem com que o portador do vírus HIV possa viver por 20, 30, 40 ou mais anos. Então, eu trago isso para mim enquanto pesquisador, que na hora que eu proponho uma hipótese, eu estou sujeito a suportar ou rejeitar. E quando suporta, ótimo, maravilhoso, porque era aquilo que eu esperava. Quando vem a rejeição, sim, dá aquele frio na barriga, eu falei, e agora? Eu fiz uma proposição. Coloquei ela na forma de hipótese. Então, enquanto pesquisador, eu tenho a obrigação de discutir a hipótese suportada e também tenho a obrigação de discutir a hipótese rejeitada. E aí, na minha pesquisa, quando eu vi essa questão da moderação, eu me aprofundei nos dados e no próprio teste da mediação eu consegui perceber que não é binário a gestão de projetos, não é sim ou não, não funciona ou não funciona. No dia a dia, todos os projetos a gente vai ter muitas tomadas de decisões, muitas correções de rumo, muitos ajustes, reajustes. A tática, a estratégia que eu defino agora, no minuto seguinte eu já posso ser obrigado a revê-la, a ter que repensá-la, e aí isso me ajudou de uma forma ou outra a perceber que o que eu via antes do início da pesquisa de ser binário em relação às teorias, na hora que eu contextualizo e trago isso para uma realidade de entregas, isso não é verdadeiro. Então, em relação às teorias, eu não tenho evidências suficientes para dizer se elas estão certas ou se elas estão erradas, e nem foi e nunca será a minha proposição enquanto pesquisador de questionar um aspecto teórico que vem sendo trabalhado, mas sim de vê-la sendo aplicada no dia a dia. Aí dentro da gestão de projetos eu vi que sim, essas outras características e comportamentos, elas acabam modificando como eu tenho que pensar enquanto gestor. Então, a rejeição das hipóteses principais da tese me ajudaram muito a confirmar o argumento da confiança que estava na proposição. E aí não foi em relação ao teste de moderação, como eu imaginei que seria no ex ante da pesquisa, mas sim, a minha confirmação se deu no ex post, no teste de mediação. Então eu acho que foi todo um percurso ali, foram algumas semanas, para não dizer meses, que eu simplesmente parei na hora que eu rodei os dados e falei, e agora, Roniel? Complicou. Não era o que você imaginava, então legal, você tem a obrigação de discuti-las. E aí eu tive que aprofundar, voltar na literatura. A literatura ainda continuava me dando a ideia que eu tinha da cabeça do início. Eu falei, tem algo novo, algo diferente, algo que a literatura até então não trouxe. Então, sim, você tem uma contribuição acadêmica considerável, porque, como eu disse na minha apresentação inicial, eu não tenho conhecimento por todas as leituras que eu já fiz de alguma pesquisa que ousou fazer esse teste, sabe? De eu entendo, Roniel, estou corroborando com você 70, aí, porque eu passei por isso. É uma oportunidade de um outro engajamento, que é algo, né, que a gente está falando. Então, quer dizer, né, se as teorias que até então foram feitas, isso não foi comprovado, essa rejeição tem que ser encarada como uma possibilidade de justificar, de análise, me ajudou a lidar e um novo olhar, com as hipóteses rejeitadas, sabe? Então, acho que foi isso que você fez. Sim.
E aí eu acho que é isso que fica como, voltando à segunda pergunta, como propostas de estudos futuros, né? Como o professor Leonardo colocou, a pesquisa ela nunca vai estar acabada, né? A cada olhar, a cada momento que a gente volta sobre o passado, a gente vai ver essas novas possibilidades. Olha, hoje eu percebo assim, amanhã na hora que eu explorar esses dados, voltar com ele para dentro do software, do ponto de vista matemático, os números podem ser os mesmos se eu tiver E um ponto que eu com queria os voltar, mesmos né, lá no respondentes. nosso Mas na hora que eu saudoso professor começo Fernando, a eu fazer fui da primeira turma de segmentações de doutorado, grupos, e quando ele respeitando o falou, poder gente, uma nova estatístico, possibilidade entre de outros vocês aspectos fazerem obrigatórios, a eu consigo tese com exatamente composição de pôr esses artigos, né? novos E a gente olhares falava, gente, mas e isso tem que ser muito avançar bem sobre orquestrado, uma mesma né? volumetria de E você dados. conseguiu Acho que fazer é isso, isso. né? 3 artigos que você apresentou no corpo da sua tese e que eles estão intrinsecamente relacionados e um corroborando com o outro, né? Então, assim, é um esforço enorme de pesquisa para fazer o que você fez, meus parabéns, mas que também vai te surtir, assim, frutos super positivos aí agora nessa publicação e nessa apresentação de resultados, sem contar que, né, pode remeter a uma pesquisa ao seu trabalho completo. Então, assim, você, né, conseguiu fatiar e você tem um todo aí, né, com a composição dessas partes aí. E meus parabéns aí pelo que você conseguiu, e acho que fica uma referência para a gente no programa, né, de como uma possibilidade de se fazer a tese através de artigos, que é isso mesmo que está sendo usado hoje aí. Parabéns. Obrigado, professora Jurema. Questões interessantes também, né? O problema dos modelos estatísticos que muitas vezes alguns pesquisadores ficam esperando que as suas hipóteses sejam confirmadas, mas de fato, quando não se confirma, tem esse lado positivo também, né? Talvez aí até aprofundar no estudo qualitativo para o entendimento disso aí, né? Dessa rejeição. Nós temos um professor convidado também, professor Fabrício. Agradeço aí ter aceito o convite, professor Fabrício. Vou passar a palavra, se você tiver alguma questão a falar, porque participou também do início do trabalho, né? E seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, boa tarde a todos, já boa tarde aqui no Brasil, né? Queria agradecer aí ao Pardini e Ronielton o convite, né? Para mim é um momento de muita alegria estar aqui na banca da defesa final do Ronielton, como professor avaliador agora, né? Numa outra posição. Já tive, durante até a qualificação, eu conduzi como orientador a pesquisa. Então, eu tenho alguns pontos a destacar. Eu não trago muitas perguntas, eu trago pontos de destaque, né, para fazer em relação à tese. Primeiro que essa é a primeira tese, né, que a gente tem no programa, que é no Programa de Sistemas de Informação da FUMEC, que é organizada em termos de artigos, em torno de artigos, né? E é muito lembrando aí o saudoso professor Fernando, né, que quando ele colocava para nós, como a Jurema falou, essas possibilidades, nós tínhamos muita dificuldade em visualizar essas possibilidades de como estabelecer uma tese com artigos, né? E aí, Jurema, realmente agora a gente tem uma referência de como fazer, né, de como trabalhar. Você colocou muito bem, Jurema, de como trabalhar essa questão em torno de uma tese com a publicação de artigos. Bom, agora para o Ronielton, né, Ronielton? Há de se esperar que você traga realmente um trabalho de tese
eu falo com tese com T maiúsculo mesmo, porque esse é o segundo doutorado seu. E quando você começa a me procurar para fazer o segundo doutorado, eu imagino assim, esse cara está ficando louco, né? Buscar um outro doutoramento, uma outra área, esse cara não está bem. E eu não vi ali, além, eu acompanhei seu doutoramento na área de administração, e eu via que ali você já tinha tido um esforço de pesquisa enorme, e não via possibilidades de outro engajamento na pesquisa. E você vem agora para esse momento com uma maturidade muito grande em termos de pesquisa científica. É claro que a gente tem algumas lacunas ficaram abertas. Eu acredito que o tamanho da amostra, a dispersão da amostra por diferentes países, a dispersão da amostra por vivência na área de projetos, até por formação, né? Você tem um grupo ali de respondentes muito pequeno, quer ver? O grupo de respondentes pouco significativo, mas que poderia ser excluído e que talvez não permitisse que você tivesse essas hipóteses rejeitadas, que é esse grupo que fez menos de 40 horas de treinamento, porque para você ter uma certificação de PMI, você precisa ter no mínimo 40 horas de treinamento, né? Então, se você tivesse excluído esse grupo, que tem menos de 40 horas de treinamento, será que suas hipóteses não teriam sido confirmadas? Quer ver? Você tem um grupo aí de 30, 50 respondentes que tem menos de 40 horas de treinamento, né? Então, talvez excluindo esse grupo, será que a gente não teria a possibilidade de ter uma hipótese confirmada? Mas eu gosto de teses cujas as hipóteses não se confirmam. Por quê? Porque muitas vezes a gente orienta alunos em que eles estão querendo confirmar suas hipóteses. E eu acho que hipóteses não confirmadas, elas nos dão também uma clareza de entendimento da pesquisa muito grande, né? Então, eu acredito que você tem que estar preparado na submissão desses artigos para justificar, né, a importância de você ter as hipóteses não confirmadas. Né, que a hipótese não confirmada também ela é o resultado esperado. E quando a gente trabalha com eficiência, eficácia e efetividade, Ronielton, a tradução desses conceitos deve ficar claro logo de início, na introdução do trabalho. Então, eu sugiro que você busque fontes da literatura de ponta para clarificar, né, esses conceitos logo de cara dentro da sua tese. Não só o conceito de eficiência e eficácia, mas o conceito de efetividade, como a professora Adriana Tonini também trouxe como importância. E você apresenta aqui, Ronielton, apenas 3 artigos, né? Sendo que o terceiro artigo é um estudo empírico secundário, que eu imagino que seja muito inspiração daquilo que você não encontrou no modelo original. Então, a pergunta que eu coloco, esse modelo secundário, ele surge a partir do momento em que você roda primeiramente os dados e não tem êxito nas respostas da confirmação das hipóteses, ou você já tinha esse estudo secundário guardado e gostaria de testá-lo assim mesmo? Pode responder.
Tá, joia. Obrigado, Fabrício. Ele surge do exame de seleção para o segundo doutorado, a partir das indicações sua e do Pardini durante a entrevista. Então, foi uma anotação que eu deixei ali desde o início, e a pesquisa ela foi pensada considerando essas considerações quando estava você, o Pardini e o Fernando lá na entrevista de seleção. Então, é um cuidado que eu tive de anotar, de ver aquelas possibilidades que foram postas ali desde o início, e ao longo da pesquisa, olha, acho que todas as considerações, todos os comentários, todas as sugestões, independente do momento que ela surge, é algo que eu, Ronieldo, tenho esse cuidado de deixar no meu diário do projeto ali anotadinho, e vez por outra eu vou lá, penso, analiso, olha, faz sentido, dá para incluir, se dá para incluir, é algo que eu tento. Então faço o teste de analisar a TI em relação às outras áreas, ele tem essa origem aí no próprio instrumento de pesquisa, durante a elaboração, Correto. que Roniel, extrapolava o escopo das para me questões finalizar, principais. depois de ter rodado 3 modelos, você tem ainda um outro modelo que você gostaria de rodar, alguma outra hipótese de pesquisa que você gostaria de testar e que não foi testada a partir dos de dados verificação no coletados? tempo oportuno, que seria, então, a análise dos dados. Tem. Então, tem dois tratamentos adicionais que eu fiz. Já estão planilhados os resultados, e são oportunidades de trabalhar a construção do artigo. Eu confesso que eu não tinha percebido que aquele respondente mas eu com acho menos que os de 40 horas aí podem pode te ser um complicar se você outlier. for para uma revista internacional, Na minha porque amostra, a gente tem que acho que respeitar a mais regra um do insight PMI, que vem Daniel. agora. O que PMI você só eu pode ser posso, certificado com mais de 40 horas. Como eu já ouvi Então, isso pode termo te anteriormente, fazer os prejudicar numa dados publicação de confessarem, peso. né? E Não você gosto chamou muito isso para desse dentro da pesquisa com termo. igualdade de condições, É, com o certificado, entendeu? Isso é um olhar meu assim, aquele olhar que o Fabrício bate o olho, aquilo incomoda, entendeu? É só, mas assim, a sua tese está perfeita. Bom, eu acho que todos os professores foram muito cirúrgicos no tempo certo. Eu também vou tentar manter meu tempo. Eu quero pedir perdão, tem que tirar eles, considerar eles como potenciais outliers. E peguei um vírus antes de instalar tudo. Então eu tive dificuldade de conectar no Meet, eu tive que fazer todas as instalações aqui. Então eu demorei um pouco para entrar. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, parabenizar o Ronielton pela brilhante tese que ele nos apresenta. Eu acho que é uma tese que deve ser indicada ao prêmio de tese, não só da ANSIB, mas também ao prêmio de tese da CAPES. Dentro das teses que eu já li no programa, essa é uma tese representativa, e eu acho que a banca ela tem esse momento de poder já destacar uma tese para o prêmio, e eu destacaria essa tese a prêmio. Isso, essas são as minhas considerações, Pardini. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, professor Fabrício, né? É importante aí nessa caminhada do Ronielton no início. Lembrou de uma situação interessante, nós lá na banca de seleção dele, falando do projeto, de fato, né?
E obrigado aí pela identificação desses outliers importantes, né, Raniel? Talvez depois conversar também com a professora Gabriela sobre a possibilidade de também ter um outro caminho nesse sentido, né? Eu encaminhei para todos vocês o link, né? O link para nós deliberarmos sobre a tese do A gente Rony entra Elton. nesse link, Pardini? Sim, por favor. Antes disso, desliguem aqui nessa sala o microfone e a câmera. Tá? Então Desliguem a câmera e o microfone e vão no link que eu encaminhei para vocês, a gente encontra lá para deliberar. Ok? Rony Elton. Professor Pardini? Professor Pardini? Pois não, professor. Acho que esqueceu de mim, professor Pardini. Não, tá aqui. Deixa eu mandar de novo, espera aí um pouquinho. Não, esqueceu de mim. Desculpa. Perdão. Eu acho que esqueceu, né? Portanto, obrigado, acho que esqueceu. Não, está na nossa agenda aqui, desculpa. É suposto, não é? Eu tinha dito que queria uma participação curta, mas era suposto, digamos, participar, não é? Com certeza, desculpa. A parceria é tão grande que a gente caminha, parece que junto, né? Mas tá com a palavra, professora Gabriela, desculpe aí novamente. Não tem problema, não. Então, antes de mais, cumprimentar toda a gente do júri, da banca, formalmente, o professor Pardini, o professor Fabrício, a professora Jurema, a professora Adriana e também o meu colega Leandro. Portanto, agradecer a todos como já foram ditos aqui, comentários cirúrgicos aqui sobre o trabalho do Runilton, que com certeza o Runilton anotou, mas eu também aqui anotei cuidadosamente, porque os vossos comentários servirão digamos, de base para a nossa melhoria dos artigos a submeter agora brevemente da Prosman, já nos próximos dias e esperemos nas próximas semanas, no máximo poucos meses, para submeter os restantes 2 artigos e, portanto, anotamos isso com muito cuidado. Só chamar aqui a atenção que aqueles comentários, nomeadamente do professor Leandro, de qual é o problema de investigação, que realmente ele tem muita razão no sentido, ou seja, a nossa resposta não pode ser, não é, Hamilton, que vem da experiência. Aliás, eu tive esse problema exatamente com o meu doutoramento, que, digamos, o que me motivou de facto a desenvolver o meu trabalho de doutoramento foi a experiência, só que depois se queremos publicar os nossos trabalhos em revistas de referência, e que nós queremos publicar aquilo que é o seu, chamamos-lhe o trabalho empírico principal, não é? Que é este segundo artigo, que é o core, digamos assim, do seu trabalho, e portanto pretendemos publicá-lo numa revista que é referência na área da gestão de projetos. Temos que procurar realmente fazer este enquadramento teórico, porque sem isso vamos ter muita dificuldade em publicar e, portanto, o professor Leandro tocou de facto no aspecto crítico. Relativamente às referências, portanto, o Runilton teve um cuidado muito grande em ir buscar os trabalhos seminais, mas tem toda a razão o professor Leandro em referir que temos que ir buscar trabalhos de facto mais recentes, e se queremos estar a trabalhar com revistas de elevada qualidade. Relativamente ao comentário da professora Adriana e do professor Fabrício, tanto dos outliers como aqui a questão do Portugal, Brasil e da comparação, eu diria que nós estaríamos tanto preocupados com a comparação, porque como o Hamilton disse, nós sempre procuramos que este trabalho fosse um trabalho generalizável, ou seja, não queríamos, digamos, contextualizar, esse sempre foi o objetivo, mas eventualmente, eu vou fazer realmente aqui a sugestão ao Hamilton, rodar os dados, procurando tirar os outliers, que o professor Fabrício, como diz, quando bate o olho é sempre bom, portanto é sempre bom essas menções, portanto, retirar essas pessoas com menos, digamos, experiência, e que podem trazer aqui o tal também cognitive bias, de certa forma, que também depois o professor Leandro aqui chamou a atenção, mas não estou a ver como podemos ultrapassar essa questão, ou pelo menos com os dados de pesquisa que temos, mas se tirarmos estes 40, portanto, as pessoas têm menos experiência, poderá ser interessante, e também fazer a análise, digamos, dos dados só com Portugal e Brasil, ou seja, como a nossa amostra, grande parte é Portugal e Brasil, provavelmente até poderemos ter aqui a possibilidade de alguma das hipóteses, não as 3, mas alguma das hipóteses ela ser realmente, portanto, aceite.
que vos confesso, não é? Portanto, e dou os parabéns aqui ao Runilton pelo excelente trabalho, pela capacidade que ele teve em dar aqui a volta ao facto das hipóteses serem rejeitadas, como eu costumo dizer. Eu confesso, quando ele me disse isso, não é? Nós panicamos, não é? Um bocadinho, não é? Como eu costumo dizer, mas ele teve realmente a capacidade de dar a volta ao assunto. Não nos lembramos realmente desta questão apontada pelo professor Fabrício e da questão da professora Adriana, da comparação, que eventualmente, se nós tirarmos uma série de respondentes de outros países que eventualmente poderão ter aqui questões culturais, etc., não sei, eventualmente pode ser que o modelo possa ter alguma das hipóteses serem aceites com um número mais curto de respostas. Realmente nós fomos muito ambiciosos, não é? O Runilton é muito ambicioso, portanto ele é uma pessoa, como eu digo, acho que influenciou muito aqui o facto dele ser o seu segundo doutoramento. Aliás, na boa verdade, Runilton, nós começamos este tópico de investigação numa perspectiva de pós-doc, certo, Runilton? E depois é que evoluiu para a possibilidade de o Runilton entrou em contacto comigo quando terminou o doutoramento e, portanto, pensou num pós-doc e depois, entretanto, resolveu evoluir para a questão aqui do doutoramento, fazer o segundo doutoramento. E ele fez realmente aqui um trabalho excelente de tentativa, digamos, de montar a tese em 3 artigos que estão muito bem interligados e que acaba com o 3º artigo, que acho que é fundamental, tendo em conta aquilo que é o vosso o doutoramento, não é? Portanto, que é em sistemas de informação, e ele procura fazer essa ligação aqui com o 3º artigo e, portanto, apesar de ser dito como secundário, mas é aqui um contributo grande face ao trabalho. E já me alonguei um pouquinho, só queria agradecer ao Runilton, foi muito bom ter feito esta jornada com o professor Runilton. Nesta última fase, a colaboração que tivemos e as conversas que fomos tendo com o professor Pardini, e ainda temos aqui uma longa jornada, não é, professor Pardini e Runilton, nos próximos, pelo menos, semanas e 2 meses, para procurarmos submeter, digamos, estes artigos o mais breve possível, para termos feedback e ir melhorando a qualidade, assim, dos artigos. Muito obrigada a todos. Fui tão breve que não agradeci, digamos assim, aqui também à participação do público, não é? Estas provas são públicas e é sempre bom que tenhamos aqui público presente, portanto, para testemunhar isto. Muito bem, da minha parte é tudo, professor Pardini. Nós é que temos que agradecer a professora Gabriela, a dedicação diária e também a competência nessa área, né? Já também tanto falado pelo professor Leandro, nós conhecemos um pouco dessa competência. O Runilton tem uma proposta depois também, né, terminado esse projeto, quem sabe estar perto lá para pegar um pouco do que a professora Gabriela nos traz diariamente, né, nessas nossas conversas acadêmicas. Agradecer muito a professora Gabriela, né, nesse sentido. E também o Runilton, a gente já conheço ele há mais tempo e eu sei o quanto que ele é aguerrido, né, um cara guerreiro, né, porque fazer 2 doutorados também não é para qualquer um. Talvez um pouco dessas palavras da professora Gabriela resume um pouco essa ambição dele, né? Bem, então agora eu ia convidar todos os avaliadores para irmos para essa sala de deliberação da tese do projeto, e é só pedir para vocês apagarem aqui, né, tirarem o som e a câmera, né, porque nós vamos estar em outra sala só para apagar o som e a câmera dessa sala. Fomos rápidos. Okay. Saltar de sala virtual é muito mais fácil. Bem, eu vou fazer a leitura da ata da defesa de tese, né? Então, ata de defesa de tese de doutorado, Sistema de Informação e Gestão do Conhecimento. Às 10h30, no dia 15 de junho de 2022, instalou-se a comissão indicada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sistema de Informação e Gestão do Conhecimento para avaliação final da tese do aluno Runilton Rezende Oliveira, da Faculdade de Ciências Empresariais da Universidade de FUMEC. O trabalho apresentado corresponde ao requisito final para a obtenção do grau acadêmico de doutor
em sistemas de informação e gestão de conhecimento, na área de concentração, gestão de sistemas de informação e de conhecimento, sob o título de engajamento das partes interessadas e governança nos projetos, eficácia dos projetos em relação aos custos de agência e transação nas perspectivas da governança pela confiança. O senhor presidente da comissão, orientador, professor Daniel Pardini, formalizou a abertura da sessão pública, deu conhecimento aos presentes do regulamento protocolar da sessão, passando a palavra ao candidato. Após a apresentação do trabalho, passou-se a palavra aos membros da comissão examinadora e procederam-se às arguições e argumentações. Ao término da arguição, a comissão se reuniu, sem as presenças do candidato e do público, para julgamento e expedição do parecer final conclusivo, sendo comunicado publicamente o resultado pelo senhor presidente de aprovação sem alterações. Roniel, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e lavrou a presente ata. Parabéns. Excelente. Parabéns, Daniel. Sucesso. Agora você pode sorrir, tá vendo? Você estava Muitos parabéns. Parabéns, muito bom. Parabéns. Estava muito nervoso, Ronilton. Só uma observação, Roniel, seguindo a sugestão do professor Fabrício, vamos tentar submeter, se você tiver também interesse, acho que é importante, está aberto ainda o Enancib, vamos consultar o coordenador do curso para ver É um alívio. a sua tese, a melhor tese do Enancib. Tem as regras, tem umas regrinhas que você tem que observar, mas são mínimas. É de prazo, tá bom? E o da CAPES aí a gente esperaria o ano que vem? Né? O ano que vem, porque o que defende esse ano vai o ano que vem, né? Ronilton, e tem... A Adriana caiu. Professora Adriana caiu. Vamos esperar. Professor Leandro, muito obrigado aí. Agora, com todo o gosto, sempre que precisarem. Que ótimo. E Professor precisamos Pardini, sempre, né? Eu tenho que... A Adriana está voltando. Pois não, Adriana, professora Adriana. Tá no mudo. Tá mudo, Adriana. Caiu. Não, eu Tenta estava voltar. falando e caiu, mas eu reconectei. Ronilton, eu tenho certeza que se existe outra dimensão, o Fernando está acompanhando essa sua defesa, porque ele era um cara muito bacana. Eu fiquei muito sensibilizada essa semana quando eu fui ler no final de semana a sua tese, eu nem não sabia, ele era um grande amigo, e eu tinha trocado umas mensagens pelo WhatsApp, ele parou de responder, mas eu não sabia que era por isso, né? Eu fiquei muito emocionada. E você trouxe 3 artigos, já que foi uma ideia que ele implementou no programa lá atrás, começou a vir com essa ideia e você cumpriu isso, você trouxe 3 artigos, ele deve estar muito feliz. Espero que ele esteja de fato acompanhando e comemorando a sua vitória hoje, junto com a gente aqui, em espírito, né, pelo menos. Com certeza. Com certeza. Tenho certeza que de onde ele está, esse programa vai comemorar uma nota 5 em breve. Isso aí. Parabéns, Ronilton. Professora Gabriela, muito obrigado, viu? Um abraço. Nossa Senhora. Muitas felicidades e já passou, não é? Muitas felicidades mesmo, Ronilton, e Com certeza. aproveito porque não tive a possibilidade de fazer, de desejar os meus sentimentos e infelizmente a grande perda que vocês tiveram. Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu acho que Tá, portanto, estará a festejar, portanto, deixou aqui o legado, não é? Muito bem, Ronilton, a todos. Adeus. Também da minha parte. Muito boa tarde e felicidades, Ronilton. Fiquem bem, um abraço. Um abraço para todos. Meu Deus. Boa tarde, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.